Olá, começa agora o Panorama e hoje você vai ver. Índice de infestação por Aedes aegypti se mantém estável em Caratinga. Alunos da FUNSIMI recebem capacitação do SENAC. Restabelecidas as operações de alistamento, transferência e revisão do cadastro eleitoral. O quadro Pense Direito vai trazer algumas informações sobre o teste de paternidade. Você é contra ou a favor da volta do horário de verão? Esse é um assunto que divide opiniões. Além da sala de aula, após assistir à apresentação de trabalho acadêmico, empresário viabiliza parceria com o estudante. Veja esses e outros assuntos a partir de agora. A Secretaria de Saúde de Caratinga realizou o 4º levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, o LIRA. A investigação apresentou o resultado de 1,1%, o que representa médio risco de infestação. Com o resultado, o Departamento de Epidemiologia, junto à Seção de Controle de Endemias, irá intensificar as ações onde ocorreu a presença do mosquito Aedes aegypti, para podermos obter índices cada vez menores. No ano de 2022, até o momento, foram registrados 386 casos prováveis de arbovirose. Vale destacar que dentre esses 386 casos, grande parte foram descartados através de exame laboratorial realizado pela Fundação Ezequiel Dias. Contudo, reforçamos a população que mantém seus cuidados, averiguar se tem algum recipiente que está acumulando água parada, para que possamos obter índices cada vez menores. É importante falarmos de prevenção, realizando a limpeza dos quintais, retirando recipientes que possam acumular água para evitar o foco do mosquito. A Fundação Cidade dos Meninos firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, que está oferecendo o curso de assistente administrativo. Nós da FUNSIMI estamos realizando uma parceria com o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem, para a realização do curso de assistente administrativo, cujo objetivo é qualificar e profissionalizar ainda mais os nossos jovens e assistidos da entidade. E esse curso tem como principal objetivo adequar o nosso jovem para a realidade e os desafios do mercado de trabalho, do século atual. E nós precisamos cada vez mais procurar parcerias para qualificar ainda mais os nossos jovens, uma vez que a FUNSIMI tem uma tradição muito importante de encaminhar os jovens a partir de 14 anos para o mercado de trabalho. Meu nome é Lilian, eu sou professora do curso de assistente administrativo do SENAC e o curso propõe trazer para os alunos ter algumas teorias e práticas sobre o cargo de assistente administrativo. Nós pretendemos aí abordar vários assuntos relacionados com a prática do assistente administrativo aí dentro das empresas e formar esse profissional para desempenhar essas atividades aí ligadas ao cargo de assistente administrativo dentro das empresas. Então nós temos uma parceria do SENAC com a FUNSIMI, que tem sido muito proveitosa para nós do SENAC, trazendo esse curso, oferecendo esse curso em Caratinga e também trazendo aí essa possibilidade de formar esses alunos
para o mercado de trabalho, né? E a FUNSIMI ela já executa um trabalho interessante nesse sentido, né, de formar esses jovens aí para o mercado de trabalho. Cursos como esse são realmente oportunidades para os alunos desenvolverem competências para atuarem no mercado de trabalho. As operações de alistamento, transferência e revisão do cadastro eleitoral voltaram a ser feitas. Conforme previsto no calendário, o sistema foi fechado no dia 5 de maio para a preparação da logística de votação das eleições. Os serviços podem ser realizados por meio da plataforma Título Net ou ainda em atendimento presencial nos cartórios em todo o Brasil. Pelo sistema de autoatendimento do TSE, o eleitor pode, além de se alistar para votar nas próximas eleições, alterar dados, transferir o domicílio ou escolher outro local de votação. Também é possível fazer a justificativa pelo não comparecimento às urnas, gerar os boletos para pagamento de eventuais multas eleitorais e emitir as certidões de quitação eleitoral. Toda semana o Pense Direito apresenta um assunto diferente para você. O quadro de hoje vai falar sobre o teste de paternidade. A seguir, confira o que o advogado Lucas Cotas de Ramos traz sobre esse tema. Veja. Imaginemos que um sujeito seja suspeito de ser o pai de uma criança. Essa criança, então, por meio de sua mãe, representada pela sua mãe, ajuiza uma ação perante o Poder Judiciário contra esse homem, uma ação de investigação de paternidade. Considerando esse contexto, esse homem é obrigado a se submeter ao teste de paternidade, ele é obrigado a se submeter a fornecer material genético para o chamado teste de DNA? Olha, esse homem não é obrigado a fazer isso não. Não há na lei uma obrigação de que a pessoa se submeta a esse tipo de prova. Afinal, existe uma máxima no direito que é a de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então não há nenhuma lei que force esse pai, que possibilite forçar esse pai ou esse suposto pai fisicamente a se submeter a esse exame. Ele não pode ser conduzido contra a sua vontade para a clínica para coletar o seu material genético. Isso é claro. Por outro lado, quando esse pai, esse suposto pai, ele nega a feitura desse exame de DNA, ele nega a coleta do material genético, existe uma presunção que se vira contra ele. Por mais que ele possa se negar a isso, o juiz passa a entender haver uma presunção de que ele seria realmente o pai. Afinal, se ele não fosse o pai, bastaria voluntariamente se submeter ao teste, ao exame de DNA. Como ele está se negando a fazer isso, ele até tem o direito de se negar, mas ainda assim pode surgir contra ele essa presunção de que ele seja realmente o pai. E com base nessa presunção e nos demais elementos do processo, demais informações, prova de que esse suposto pai e a mãe da criança tiveram um relacionamento ainda que por breve momento, prova de que talvez em algum momento ele chegou a dar indício que ele iria reconhecer a criança, depois desistiu. Enfim, se tiver essa presunção, mais alguma prova mínima que seja, poderá sim ser declarada a paternidade desse homem em relação a essa criança. Repito, a justiça não pode forçá-lo fisicamente, não pode forçá-lo, sob pena de multa, a se submeter ao teste de DNA. Não pode. Mas a justiça pode aplicar uma presunção contra esse homem se ele se negar voluntariamente a fazer o chamado teste de DNA. É uma presunção que podemos argumentar que seja relativa realmente, mas é uma presunção muito forte. É uma presunção que geralmente, na maioria dos casos, se esse homem se nega, ele vai, digamos assim, perder essa causa e será reconhecida sim a sua paternidade aí, se ele insistir em se negar. Portanto, se o sujeito ele tem dúvidas entre ser o pai ou não, o melhor a fazer é realmente se submeter ao chamado teste de DNA, porque se ele for o pai, a consequência é que vai ser reconhecida a sua paternidade, o exame vai dar positivo, e se ele não for também, o exame vai dar negativo, e aí ele se vê livre desse processo, se vê livre dessa questão. Porque se ele se negar, 99% de chance de ele, de um modo ou de outro, ser considerado pai, se ele realmente optar por se negar a fazer o exame. Na dúvida, acaba sendo melhor fazer o chamado exame de DNA. E uma última questão a ser considerada é que, se uma mulher eventualmente suspeitar que um homem é pai de seu filho, ela pode pedir a ele educadamente, sem entrar com processo judicial,
para que ele faça o exame de DNA. Se ele se negar a fazer, aí sim ela pode ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, seguindo aí essa estrutura que eu mencionei para vocês aí, que é pedir a prova do exame perante a Justiça. Se ele se negar perante a Justiça, surge a presunção contra ele. E ainda que não tenha sido demandado judicialmente ainda, se ele eventualmente decidir por livre e espontânea vontade, com ou sem exame de DNA, se ele decidir perante o cartório, sem necessidade de um processo judicial, se ele decidir reconhecer a paternidade do filho, ótimo, pode ser tranquilamente reconhecida essa paternidade aí, sem haver a necessidade, repito, de um processo judicial. Claro, se o homem está de comum acordo com a mulher, basta a ele reconhecer assim, que isso já resolve a questão, menos um processo no nosso Poder Judiciário. E se quiser sugerir algum tema para o quadro Pense Direito, basta entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Recentemente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lançou em uma rede social um questionamento sobre a volta do horário de verão. Diante disso, a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião do caratinguense sobre a questão. Afinal, você é contra ou a favor desse retorno? Amado por uns e odiado por outros, a volta do horário de verão, que é quando os relógios devem ser adiantados em 1 hora, está sendo cogitada para 2023. Ele foi implementado pela primeira vez no Brasil em 1º de outubro de 1931, passando por períodos em que foi adotado e outros não, até que mais recentemente foi extinto no ano de 2019. Nossa equipe foi às ruas para saber do caratinguense o que ele pensa sobre o tema. O que será que a maioria acha dessa ideia? Não vejo vantagem nenhuma, porque economia de energia não existe. Porque se você economizar à tarde, você gasta ela de manhã. Eu sou contra a volta do horário de verão, que eu acho que não traz rendimento nenhum para a sociedade, para o brasileiro em geral. Eu acho melhor o horário do jeito que está. Já acostumei, você custa adaptar o horário de verão, quando você começa a adaptar, ele volta ao horário normal. O horário que a gente tem aqui, de a gente levantar para trabalhar, para as crianças ir para a escola, a gente almoçar, quando muda o horário de verão, a gente tem que mudar até o alimento da gente. Portanto, eu prefiro que seja do jeito que está, não ter horário de verão mais. Começa mais ou menos em outubro, aí você entra naquele horário de verão. Quando chega no começo do ano que vem, volta, aí pronto, atrapalha até a alimentação da gente, no meu maneira de pensar, né? Nada de horário de verão. Mesmo que ainda haja quem tenha saudade do antigo horário, muitas pessoas sentem uma verdadeira repulsa, são totalmente contra a sua volta. Em termos de economia, é desprezível, né? A economia é desprezível, então é negativo, inclusive para o próprio funcionamento do corpo, né? Causa um transtorno para todo mundo. Eu acho que a maioria também não apoia, não. Não aprovo não, horário de verão não. Cada horário que para mais cedo, e para mim não compensa não. E acorda mais cedo também? Acordo mais cedo, não vejo vantagem nenhuma não. Negócio de energia para mim não adianta nada. O horário de verão pode até prejudicar quem precisa acordar cedo, mas permite também que se saia do trabalho ainda com o dia claro. Sendo assim, como quase tudo na vida, há prós e contras. E se ele realmente voltar, assim como foi a sua extinção, vai agradar e desagradar muita gente da mesma forma. Tem as pessoas que gostam também. Então a opinião ela fica até complicada. Por quê? Tem gente que gosta de levantar mais cedo, tem gente que gosta de levantar mais tarde, tem gente que gosta de dormir mais cedo, tem gente que gosta de aproveitar o dia mais. E o horário de verão, para quem gosta de aproveitar o dia mais, chegar do trabalho, às vezes ele trabalha de empregado e depois trabalhar para ele mesmo ainda, oferece essa oportunidade. Agora você vai conhecer mais um exemplo de acadêmicos do UNEC, que é mantido pela FUNEC, que tem se destacado no mercado de trabalho. Quem conta essa história é a própria aluna e o coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário de Caratinga. Confira. É hora de parar o trabalho e alongar a musculatura em busca de saúde, bem-estar e maior qualidade de vida. Esses
são os funcionários de algumas agências bancárias de Caratinga. Aplicação de técnicas de respiração, alongamento e correção de postura registrada é da prática de ginástica laboral que evita doenças ocupacionais e o surgimento de dores e lesões. Infelizmente, as pessoas que trabalham no setor administrativo, elas têm a tendência, de não praticar nenhum tipo de exercício físico, ou até mesmo por causa do cansaço, por causa da rotina, do dia a dia, as pessoas elas não têm, essa consciência de praticar o exercício físico. Então, para que não ocorra, nenhum tipo de, para prevenir mesmo, qualquer tipo de doença que venha a ocorrer para essas pessoas que trabalham no setor administrativo, principalmente nos bancos, nós estamos tentando levar, uma qualidade de vida melhor nessas atividades laborais. A iniciativa surgiu na sala de aula. No primeiro semestre deste ano, foi desenvolvida a prática como componente curricular, o PCC, por meio de um projeto de intervenção. Na época, a turma do 7º período do curso de Educação Física do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, foi dividida em duplas. Cada par fez o seu trabalho junto à comunidade e, no fim do semestre, apresentou o projeto para os colegas. Eu convidei um amigo meu, que é empreendedor, para vir assistir essas apresentações e ele gostou muito do que ele viu. São várias possibilidades de produtos que têm origem nesses projetos que poderiam virar produtos e se transformar em oportunidade de emprego. Foi chamado aqui na instituição um ex-aluno, o Renarli, em parceria com a ABB, para conhecer os projetos. E nesse conhecimento dos projetos, nós conversamos dentro de sala de aula, com os alunos, com o professor Wagner e com o Renarli, surgiu o interesse da ginástica laboral. A Marcela, que acabamos de mostrar, desenvolveu o projeto sobre ginástica laboral. Ela levantou informações de que aqui em Caratinga, pouquíssimas empresas ofertam esse serviço. Com isso, o empresário que assistiu à apresentação dela propôs uma parceria que já está rendendo bons frutos, principalmente no Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caratinga. A gente fica feliz com essa oportunidade que se transformou um produto, vamos colocar assim, abstrato e hoje numa situação concreta. Ou seja, um trabalho acadêmico hoje gerou para essa aluna uma proposta de emprego e automaticamente o engajamento na formação e na vida profissional dela. Após surgir esse interesse, foi explicado, foi passado para ele os benefícios, como que é feito, qual a importância da ginástica laboral. Ele aderiu ao projeto, Nós fizemos um outro projeto para apresentar para o sindicato e até que esse projeto saiu do papel e foi implantado na região de Caratinga durante essa semana. Antes de atuar na área da educação física, Marcela trabalhava no setor administrativo de uma empresa. Foi vivenciando esta experiência que ela sentiu a necessidade dessas pessoas praticarem algum tipo de exercício. Geralmente as pessoas que trabalham nos setores administrativos, elas reclamam de muitas dores. É dor na coluna, é dor nos ombros, dor no cotovelo, dores nas mãos, dores nos pés, nas pernas. Então, vendo essa necessidade, eu decidi pesquisar um pouco mais, decidi ver como que era, de fato, a área da ginástica laboral, decidi aprender um pouco mais sobre essas atividades. E aí me chamou a atenção de doenças que podem ocorrer nas pessoas que trabalham durante 10, 20, 30 anos e foi assim que surgiu esse interesse. Todo o curso passa pela pesquisa, o ensino e a extensão. Um trabalho como esse do PCC pode ser enquadrado em qualquer um desses níveis e tem que ser feito com a comunidade. Ou seja, a população vai se beneficiar, e os alunos muito mais, porque eles estão aplicando aquilo que eles estão vendo na teoria. Já tem um laço estreito, mas cada vez mais a gente convida a todos os empresários interessados
a participar um pouquinho mais do nosso dia a dia, né? Ou então nos convidar e abrir as portas da sua empresa para que nós possamos ir até a empresa e conversar, em bater um papo, em mostrar as possibilidades. O que importa é que a gente possa unir forças para que a gente possa trabalhar com aquilo que as empresas têm de melhor, né? Que é a riqueza humana e que é o mais importante. Não é de hoje que instituições de ensino como o Centro Universitário de Caratinga provam que parcerias entre alunos e empresas podem ser muito benéficas para ambas as partes. E logo após o intervalo, você vai ver fonte de renda. Produtores garantem que fabricação de geleias artesanais é um bom negócio. No DOC tem programação sobre o Dia da Consciência Negra. Atleta caratinguense conquista segundo lugar em maratona no Espírito Santo. E ainda, cartunista Edra lança livro sobre os 90 anos de Ziraldo. É daqui a pouco, voltamos já. De volta com o Panorama e agora vamos falar de um assunto muito saboroso. As geleias nos remetem às memórias de infância, aquele cheiro invadindo a casa e o doce servido durante o ano inteiro de acompanhamento nas refeições. Para uma moradora de Vermelho Novo, agora esta é mais uma fonte de renda. A temporada de frutas é uma delícia ao paladar e, por que não dizer, aos olhos. São dezenas de variedades delas que pintam os pomares em diferentes cores e que deixam no ar aquele aroma gostoso. Fruta que vai para a caixa, para o carrinho de mão e para a panela. Na mistura com açúcar, uma arte de conservação de sabores. Olha, quem resiste, né? Torradinha, biscoito com geleia, queijo branco, comer com sorvete. Olha, só você fazendo e vendo como essa geleia é gostosa. Lembra bem assim, café da manhã, a família reunida, é muito legal. Ela assim tá tão gostosa, gente, que dá pra gente rechear cupcake, pôr em cima de cheesecakes, rechear uma torta, fazer bolos no pote, tudo que você quiser. Foi durante a pandemia da Covid-19 que a Maria descobriu uma nova alternativa de renda. A partir do cozimento de frutas inteiras, em pedaços, polpas e outros ingredientes, ela deu início à produção de geleias, que é um grande sucesso em Vermelho Novo e região. Descobri as geleias, através de um curso do Laticínios, que o Senar veio trazer para a gente aqui na roça. E aí fez umas geleias de morango para produzir os iogurtes. Então ali eu vi uma ideia boa, né? E comecei a pesquisar e aí saíram as geleias. O mercado de geleias artesanais está em expansão, principalmente pela oferta de produtos sem conservantes ou componentes químicos na dieta dos brasileiros. Afinal, é possível fabricar de maneira saudável, priorizando os produtos orgânicos e produzidos de maneira regional, resultando em alimentos mais frescos e diferenciados. O mercado está aceitando bem, tem boa aceitação. Principalmente a de bacon, a de morango com pimenta, a de menta também para ser usada ali numa carne de porco e a morango mesmo, não é só a de morango. A produtora rural contou com a criatividade para produzir novos sabores, como a geleia de bacon, que é a mais procurada pela clientela. Eu vi que aí, no mercado era também muito bom. Então, a partir da minha família, eu criei a pimenta biquinho,
que combina muito bem com bolo de chocolate, o bolo de café, com cobertura de chocolate. Então, foi surgindo as ideias. Depois de uma ideia veio a outra, né? E assim por diante. E os sabores que produzo é de jabuticaba, amora, que aí a gente aproveita as frutas da época. A goiaba também, o morango, que infelizmente agora tá bem caro, né? Tá bem complicado. E aí tem o maracujá, que também aqui meus vizinhos produzem. Quando não tem, a gente vai no mercado também e compra para atender os pedidos. E a de bacon, que foi assim para atender mesmo ali uma festa de meus netinhos e que hoje é o carro-chefe. A agricultura familiar está inserida em um competitivo mercado de lácteos e tem o seu potencial aflorado com o desenvolvimento de iogurtes, queijos e doces. Tem o iogurte, que tem 6 sabores. Tem maracujá, né? Morango, ameixa, coco e mais variedades que a gente vai encontrando e vai fazendo, vai produzindo, né? Vai diversificando também. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Para registrar a data, o Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC, ou NUDOC, preparou uma programação especial. Nesta semana, os estudantes da Escola Moacir de Matos, de Caratinga, participaram de uma palestra educativa sobre racismo estrutural. Além disso, aconteceu também uma sessão de cineclube aberta ao público com o filme Medida Provisória. Se você quiser conhecer mais as atividades do NUDOC, acesse as redes sociais, @NUDOCUNEC. Um atleta caratinguense está se destacando em competições pelo Brasil. Leonardo Cornélio de Oliveira, o Formigão, conquistou o 2º lugar na Maratona Internacional do Espírito Santo. Foram 21 quilômetros de corrida entre os municípios de Anchieta e Piúma. Leonardo cumpriu a prova em 1 hora e 44 minutos. Durante o percurso, enfrentou sol forte e algumas ladeiras. A gente saiu da praça central de Anchieta, eu percorri os 21 quilômetros. Na hora que eu fui ver o primeiro morro, foi hoje. Não. Aí eu falei, tomara que eu consiga, eu tô assim, meu Deus, me ajuda pra mim conseguir. Às vezes, eu queria desistir, parar de correr também durante a prova, só que... Aí foi aparecendo também outros atletas me incentivando pra mim não parar, que eu já estava chegando já na linha de chegada. Aí esse foi o momento mais difícil, que eu já estava vindo na minha mente, falar, você não vai conseguir, você não vai aguentar, o sol tá muito quente. Aí eu falei, eu vou tentar, se não der pódio, pelo menos eu vou concluir. Só que quando eu fui ver na cronometragem lá, eu em 2º lugar na categoria. Com esses, são 13 os prêmios que Leonardo conquistou nas competições de que vem participando. Apesar do sucesso, ele segue na busca de patrocínio para ajudar no custeio das inscrições e viagens. Às vezes parece bico, aí eu consigo levantar alguma coisa também, peço ajuda com as pessoas que me conhecem, sabem do meu potencial, sabem que eu corro atrás, eu consigo. Algumas empresas também me apoiam, me ajudam com algum valor também, dou alguma coisa, tênis também. Outra dificuldade é a falta de um treinador que faça um acompanhamento profissional do desempenho. O atleta treina sozinho em pistas e sítios da cidade. Eu não consigo diminuir o meu tempo nas quilometragens, o jeito certo e o jeito ainda de correr direito mesmo. E alimentação também, eu não sei como preparar ela também. Não tenho aquele acompanhamento certo. Mesmo diante dos obstáculos, este ano Leonardo ainda faz planos para participar de mais eventos. Eu tenho 2 agendas para o mês de dezembro, que é a corrida
desafio Superação, que vai acontecer aqui em Caratinga, os 5 quilômetros. E no mesmo mês também lá no Parque Ipanema. Mas aí tem a São Silvestre em São Paulo. E eu não tenho condições de pagar a inscrição. Aí se alguém tiver condições e sentir no coração de me ajudar, vai me ajudar muito a realizar meu sonho de participar dessa etapa São Silvestre 2022. Quem quiser apoiar o atleta pode entrar em contato pelo telefone 33 99905 8622. Os nossos parabéns para o Formigão. Esperamos anunciar mais vitórias dele em breve aqui no Panorama. Você sabe como identificar os sinais de toxicidade e como trabalhar essa questão dentro de um relacionamento? A seguir, o psicólogo Caio César Gomes vai fazer uma reflexão sobre este assunto. Confira. Tudo bem, pessoal? Hoje irei responder uma pergunta elaborada pelos alunos do Centro Universitário de Caratinga, do curso de enfermagem. A pergunta é: como identificar a masculinidade tóxica ou o machismo nas relações interpessoais? E como se trabalhar isso nas relações? Vejamos, falar de toxicidade masculina, sobre o machismo, é algo extremamente delicado. Por que eu digo isso? Porque normalmente as relações masculinas, relações tóxicas, o machismo, é algo que acontece no nosso cotidiano quase de forma naturalizada pelas pessoas. Vejam bem, não é algo natural, mas se dá como se fossem naturais. Então é extremamente complexo a gente conseguir identificar sobre condutas e comportamentos que nós naturalizamos, tratamos como normais. Mas tem sim modos da gente perceber algumas questões. Como que esses sinais da masculinidade eles podem aparecer? Eles podem aparecer tanto pelo lado de quem oprime, vamos pensar no homem, no macho, que é o sujeito dominador, que é o sujeito que possui essa representatividade do machismo, mas também nós podemos perceber esses sinais nas vítimas, nas pessoas que sofrem. Pelo lado do opressor, esses sinais eles podem ser apresentados até mesmo pelas disfunções sexuais. Disfunções sexuais que muitas vezes carregam os tabus, carregam as normas de que homem tem que ser homem, de que homem tem que ser macho, mas não só através disso. O machismo também ele pode estar presente até mesmo na dificuldade que os homens têm, por exemplo, de procurar ajuda médica, de procurar tratamento de saúde. O machismo pode aparecer também em condutas quase simbólicas, que a gente quase passa despercebido, mas, por exemplo, o homem sempre anda, a mulher sempre anda na garupa da moto, o homem que tem que pilotar, o homem sempre usa azul, a mulher sempre usa rosa no meu modo de vestir, o homem não usa colorido, o homem não lava a louça. Então, sim, são situações que a gente pode identificar essa representação social, que elas vão desde situações extremas, como uma violência, como a proibição da mulher, por exemplo, em ter sua liberdade, em sair com suas amigas, mas em coisas sutis também do dia a dia. No lado da vítima, muitas vezes a gente pode ver esse sinal também. Mulheres que, por exemplo, têm medo de falar, mulheres que, em alguns momentos, elas não conseguem se colocar, por exemplo, nas relações sexuais, mulheres que, em alguns momentos, elas acabam vivenciando uma posição de tanta opressão que elas praticamente perdem a sua personalidade, a sua sensibilidade, vai despersonalizando um pouco aquilo que é delas, e naturalmente elas vão vivendo uma situação que muitas vezes não foi elas que escolheram. Então os sinais da masculinidade, o machismo, ele pode ser visto de diversas formas, na autovelocidade, na forma de dirigir, e assim, a questão mais importante que a gente precisa pensar é o quanto que essas coisas se naturalizam na vida. E aí quando a gente pensa um pouco em como isso pode ser trabalhado nas relações, eu gosto muito daquela frase que diz que o conhecimento é libertador. Acho que o primeiro passo, muito importante, é da gente ter conhecimento sobre isso.
é da gente começar a questionar algumas coisas que sempre foram assim. Então, acho que esse é o grande passo. Isso talvez seja o grande instrumento, o diálogo, né? De possibilidade de se trabalhar isso nas relações, né? O diálogo aberto, a conversa e principalmente o questionamento sobre as nossas condutas, sobre aquilo que faz sentido ou que não faz sentido, sobre as nossas repetições, sobre as nossas normas que muitas vezes nós criamos nessa representação social. E para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar também que a masculinidade tóxica, o machismo, ele não é somente coisa de homem. O machismo pode, inclusive, e acontece muito com as próprias mulheres. Então o machismo é uma representação social, o machismo é uma forma, um modo de ser, né? Que vem para segregar o que a gente vai chamar de discriminação, de sexismo, né? O homem da mulher, mas ele acontece de uma forma tão simbólica, tão silenciosa, que muitas vezes o oprimido reproduz. Até mais, pessoal. Deixar ir tudo que já cumpriu seu papel em nossas vidas é libertador, não é mesmo? Isso tanto no aspecto físico quanto emocional. Sem falar que a natureza e o bolso agradecem. E foi justamente esse o objetivo da 9ª edição do Desapega. Você já ouviu falar dos 5 R's do consumo responsável em ação? Não? Então eu te falo quais são: reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar. Em vez de comprar novos produtos, essa modalidade permite que as pessoas troquem não só roupas, como calçados, livros, utensílios domésticos e muito mais. E quem entende bem disso é o técnico agropecuário Jardel. Afinal, ele fez questão de participar da 9ª edição do Desapega, deixando um aparelho que estava em ótimas condições e já não usava mais, e de olho em outro item que ele estava precisando em casa. Sempre interessante a gente reaproveitar o que tem em casa, né? Ontem à noite eu vi, aí eu disse, opa, tem uns negócios aqui. Geralmente eu passo por Movies, que eles sempre vendem, né? Recado, alguma coisa assim, né? Mas eu vi uma balancinha ali, só opa, essa balancinha me interessa. Aí eu aproveitei, trouxe ali um home e algumas peças de computador. Diferente do Jardel, o senhor Sebastião ficou sabendo do evento por acaso, mas aprovou a realização e reforçou a sua importância nas questões socioambientais. Tem muitas coisas jogadas nos rios, né? A natureza está clamando, entendeu? Está dando lição para as pessoas para não destruir o planeta. Alguma coisa em mente que está precisando? Vou levar alguma coisa, né? Certo? Porque tem pessoas de todas as idades lá em casa, aí eu passo para eles. Idealizado há alguns anos, o projeto Desapega chegou à sua 9ª edição. No primeiro dia do evento, as pessoas doavam aquilo que não utilizavam mais e estava em bom estado de conservação e condições de uso. E no segundo e último dia, era hora de levar para casa algo que você precisava. Nós temos ali muitos sapatos, tem bolsa, tem mochila. E aqui fora nós temos guarda-roupa, televisão, colchão. Dentro do próprio projeto Desapega, né, a gente tenta conscientizar a pessoa. Se ela chega aqui, ela vê um liquidificador, vê uma televisão, vê um aspirador de pó, vê um computador e ela tem que se perguntar, tá aqui para mim, eu posso levar, é de graça, mas eu preciso disso. Por que eu vou levar um liquidificador se eu já tenho um em casa? Se a ideia do projeto é justamente as pessoas se desapegarem. Então assim, não fica com o olhar no que vale mais não. Fica no olhar naquilo que tem mais necessidade para você. A questão toda nossa é essa, a gente precisa consumir aquilo que a gente realmente necessita. E não aquilo que atenda um ego nosso, que tem muita coisa e coisa de valor guardada. Depois de receber sua senha, a Andréia aguardava ser chamada. Como boa pedagoga e mãe, ela já sabia bem o que era essencial para ela. Eu saí de casa pensando em um livro, que é o meu consumo. Só que
eu não vi ainda um livro, mas eu já vi alguma coisa muito interessante para o meu filho, que é cozinheiro, que é aquele faqueiro, que ele cozinha demais, então para ele vai ser muito bem-vindo. Já é o segundo ano consecutivo que eu participo, né? Quero até parabenizar os coordenadores, porque eu acho que é uma forma de ajudar o meio ambiente, ajudar outras pessoas. Eu acho que quem doa se beneficia mais ainda, porque você está tirando uma coisa que você usou e que você tem certeza que uma outra pessoa vai usar com o mesmo carinho que você usou, e você vai estar ajudando o meio ambiente, que é o mais importante. O Desapega é um projeto tradicional da cidade. Ele acontece graças à parceria entre o Movimento Amigos de Caratinga, o Lions Clube Caratinga Itaúna e a Fundação Educacional de Caratinga. Nós estamos sempre participando dessa parceria. Muito importante para o Lions Clube Caratinga Itaúna. Tenho certeza que cada um que participa aqui leva um item que faz importância na sua vida, que leva algo para você que você vai fazer assim, de uma utilidade. E essas pessoas que contribuem também estão desapegando e fazendo que as coisas aconteçam. O cartunista caratinguense Edra realizou recentemente o lançamento de uma obra literária sobre os 90 anos de Ziraldo. O livro Um Gênio de Caratinga conta com a participação de mais de uma centena de pessoas, com textos especiais sobre o criador do Menino Maluquinho. Cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, desenhista, humorista, apresentador e jornalista. Além de tudo isso, Ziraldo Alves Pinto é caratinguense e orgulho da terra. No mês de aniversário do nosso conterrâneo, nada mais oportuno do que lançar uma obra em homenagem a esse verdadeiro patrimônio do nosso município. E para homenagear esse talento único, nada mais apropriado do que realizar o lançamento da obra na Casa Ziraldo de Cultura, espaço que eterniza o nome do ilustre e representativo caratinguense. O livro reúne textos de 102 autores. São admiradores, amigos, escritores e outros convidados que não poderiam ficar de fora dessa homenagem pelos 90 anos de Ziraldo, completados este mês. Edra é uma pessoa que está lutando pela cultura aqui em Caratinga. Eu desejo muitas felicidades para ele e que avance a cultura, que avance os livros, que as crianças também, a cada dia, elas ficam mais empenhadas em manusear os livros. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui, apoiando o Edra nesse projeto e sendo homenageada por ele, de poder participar também dele. Alegria grande. Um momento, muita alegria, comemorar os 90 anos do Ziraldo de uma forma brilhante, que é através do livro onde todo mundo escreveu sobre ele. São 1000 Ziraldos escritos com a mesma alma. Nós estamos muito felizes. Como idealizador do projeto, ninguém melhor do que Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, amigo de Ziraldo e que se inspirou nele para também se tornar um artista, cartunista de renome nacional e que muitas vezes também foi premiado e reconhecido por seu talento. Muito feliz, agradecido a Deus por mais essa realização e também a todos os coautores que participaram, aceitaram o meu convite, dando a sua credibilidade ao projeto, enriquecendo sobremaneira a homenagem ao Ziraldo, cada um dentro do seu universo, cada um com a sua voz, demonstrando seu afeto, carinho e admiração pelo Ziraldo. E eu fiquei muito feliz com o resultado do livro. Ficou um livro muito bacana e uma homenagem à altura do homenageado. Aos 92 anos, Dona Elzia Amorim, mãe de Edra, esbanjando sobriedade e bom humor, afirma que está sempre ao lado do filho, dando conselhos e acompanhando o seu trabalho, e que nessa obra, destinada a homenagear Ziraldo, não foi diferente. Ele achou por bem colocar todos os personagens como Menino Maluquinho. Aí ele me toma opinião, entendeu?
Se faz a caricatura não agrada, eu falo, não está muito boa não, não estou agradando não, você pode aperfeiçoar mais. Então ele fala, a senhora é muito exigente, aí volta lá e costuma fazer melhor. E por aí, todos os textos, tudo acompanha tudo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho mais intuição e boa vontade e amor na luta do cartunista, do artista, né? Porque todo artista, ele vive com muita dificuldade, eu colaboro com ele o mais possível. A banda Santa Cecília, outro patrimônio de Caratinga, abrilhantou ainda mais a noite festiva. Dentro da programação de homenagens a Ziraldo em Caratinga, também está prevista a realização do 17º Salão Internacional do Humor, que acontece a partir do próximo dia 21 no Casarão das Artes. O tema, claro, são os 90 anos de Ziraldo. Serão 108 caricaturas de diversos artistas brasileiros retratando o criador do Menino Maluquinho. Não deixe de conferir o evento. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode seguir conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.